mãe Angélica era professora, mas sempre sonhou em ter uma empresa que valorizasse os produtos locais. Eu sempre fui uma pessoa que fui assim, de muito trabalho comunitário, assim, sempre ajudei muito na comunidade, trabalhei muito assim na Festa do Morango, né? Sempre estive envolvida assim, com os trabalhos aqui de comunidade. E daí, num determinado momento, eu sempre comecei a pensar, quando eu me aposentar, eu quero fazer algo diferente. E eu vi, assim, a gente incentivava as pessoas na época da Festa do Morango, quando a gente estava na ativa da festa, né? A colocarem os seus produtos, a incentivar eles a estar colocando as barraquinhas, porque aqui tem as pessoas que elas têm muitas habilidades, muitos talentos, e às vezes estavam adormecidos, esquecidos, né? E a gente então incentivava essas pessoas, né? Daí depois eu ficava imaginando, as pessoas vêm para cá nesse período de festa, e depois quando elas vão embora, elas voltam e delas não tem mais o que comprar, o que levar, o que fazer. E eu era da área da educação, daí eu sempre falava assim, né, quando eu me aposentar, eu quero fazer algo assim para oferecer para as pessoas que nos visitam aqui em Taquaras, né, nesse sentido, né, nessa área do turismo, assim, né. Eu morava em Rancho Queimado, daí quando nós casamos em 1978, né, daí eu vim para cá, daí aqui eu e o Germano construímos a nossa família. Hoje a gente já está casado há 45 anos. Quando eu já tinha essa vontade, eu ainda estava na escola, né? Mas estava nesse trabalho aqui da comunidade, eu já tinha essa vontade de oferecer produtos já para as pessoas durante a semana. E no momento não tinha em Rancho Queimado ninguém ainda que fizesse isso, não tinha. E daí onde foi que eu abri? Lá na casa da minha mãe, na garagem da casa, a gente montou uma lojinha. Era Produtos Coloniais e Artesanais Rancho Queimado, era o nome. Então a gente teve essa lojinha lá, daí enquanto a minha mãe estava viva, porque daí ela durante a semana cuidava. E daí eu levava os produtos para ela, porque daí eu trazia daqui vários produtos, né? E levava para ela e ela vendia, ela já tinha até as clientes dela já. E ela só me ligava, Angélica, traz ovo caipira, tem uma senhora que quer ovo caipira, né? E daí, assim estava crescendo assim lá também, né? Devagar, né? Porque na ocasião isso fazem tantos anos já, né? E daí, com o falecimento da minha mãe, daí a gente fechou, daí não teve quem assim continuasse, né, que tocasse, a gente fechou, mas também era pequenininha, ainda não tinha dado assim muito desenvolvimento ainda, né? O tempo passou e a vontade de montar um negócio continuava. Então a família decidiu abrir a Koifer Café com Morangos. Daí a gente começou de novo a pensar, daí unimos força da minha filha, da minha nora, no entanto que somos nós três as sócias proprietárias, né? É a Vanessa e a Carol, né? Somos nós três que tocamos, né? E sempre com o apoio da família também, do meu marido. A gente vinha de um outro trabalho, daí como não deu mais, os meus filhos e meu marido partiram para a produção de morangos. Daí a minha nora também já estava junto, que ela é agrônoma, né? Agrônoma. Daí a gente começou a pensar junto, né? O que nós podemos fazer? Vamos fazer venda de produtos coloniais e artesanais. Vamos colocar a venda aqui. E junto com isso, vamos colocar um café, né? Um tipo de uma cafeteria. Nossa primeira ideia. Porque daí a gente tem as tortas de morango, nós temos receitas de família, que assim que a gente preserva e que gosta de passar para as pessoas também, né? Vamos fazer isso. Daí assim começou a nossa ideia de fazer o café. Entende? De construir. Mas vamos construir. Mas no momento a gente não tinha dinheiro para construir um café. Eu até havia pensado em fazer na minha casa. Abrir a minha casa para fazer nesse espaço lá, oferecer essa venda de produtos e com o café. Daí o meu marido também dizia, não, aqui na nossa casa não, Angélica, aqui não. Aqui nós temos que ter mais privacidade, porque senão a gente não vai ter privacidade. Daí, mas como que vamos fazer? Como que não vamos fazer? Daí, como veio a ideia, na ocasião também, né? O meu marido, a minha nora, o pessoal da família se associou a uma cooperativa. E daí, então, onde a gente teve os recursos para poder estar fazendo café. Sabe? E assim foi indo. A gente deconstruiu o café. E daí começamos a trazer os pratos de família, né? As tortas de morango, porque daí a minha nora é muito habilidosa também, ela foi trazendo as tortas e assim foi indo, né? Assim a gente começou um café pequeno, assim, sabe? Daí a gente fez a primeira construção, que foi a parte da frente, né? Então ali a gente teve 7 anos nesse espaço.
A nossa cozinha, como primeiro era para ser uma cozinha só de cafeteria, muito pequenininha, ela não deu mais conta, né? Porque é tudo produzido aqui. É tudo produzido aqui no café. Tudo. A única coisa que não se produz aqui é o pão caseiro. Mas também compramos na comunidade. São senhoras que fazem muito bem e que nos atendem na questão do pão, né? No pão caseiro. E o mais é feito tudo aqui, produzido aqui. As tortas de morango, com o próprio morango da nossa propriedade, né, das nossas plantações, e é tudo produzido aqui. Todos os bolos, todas as cucas, todas as casquinhas e suflês, tudo feito aqui. A família recebeu uma ajuda bem importante para melhorar o negócio. Quando a gente estava terminando, assim, construindo o café, o primeiro espaço do café, daí ele já estava em Rancho Queimado, um trabalho com os empreendedores, mas como nós ainda não éramos empreendedores ainda, a gente não soube muito, a gente soube depois que o Sebrae estava no município. Daí foi, no entanto, então, que a minha nora, Vanessa, trouxe para cá para a gente conversar com eles. Eles vieram aqui nos visitar. Daí eles vieram aqui e daí onde foi que na ocasião, eles deram-nos assistência nessa parte de visibilidade, né, também do que seria possível, e também na questão financeira nos deram um apoio. Daí ele colocou, não seria mais interessante vocês inverter? Porque aqui nessa região é uma região deficitária de café, de alimentação. Não se tem alimentação aqui. Isso foi há tantos anos atrás, né? Vamos realmente, então, oferecer um café com venda de produtos. Porque a gente tinha já todos esses pratos que eu te falei de família, que pratos tradicionais, a questão do morango, que na propriedade a gente produzia morango. Vamos agora juntar tudo isso e vamos oferecer um buffet de produtos, desses produtos coloniais, de produtos que a gente traz também de tradição, e o que a gente tem de morango. Daí foi onde a gente começou, daí fizemos a inauguração do café, convidamos toda a comunidade. Quando eu encontrei com as 3 sócias, eu vi que cada uma tinha uma determinada função. Então a gente tentou ali trabalhar cada ação com cada sócia. Por exemplo, a Carol era mais específica para o marketing, então a gente trabalhava ações ali com a Carol a respeito disso. A Vanessa, ela era mais específica ali para os controles gerenciais, então ela eram as ações mais voltadas para esse meio. E a Maria Angélica era responsável mais por essa parte da recepção. Eu participo muito dessa conexão entre o que o agente local de inovação está precisando, né, para atender aquela demanda específica das empresárias. A gente conversa com os consultores do Sebrae, que são especialistas em determinadas demandas, e a gente identifica, olha, nessa nossa fala a gente identificou que realmente é algo de marketing, ou não, vamos esperar um pouco, vamos lá um pouquinho atrás, vamos trabalhar o financeiro primeiro, para depois fazer uma divulgação de marketing, ou de repente para depois fazer uma venda. E a gente vai comunicando, olha, agora de repente coloca isso no plano de ação, vamos conversar com elas, vamos fazer um levantamento do que precisa, de repente, será que vai precisar uma abertura de mais tempo, final de semana, ou fechar antes, ou fazer algum tipo de parceria com a prefeitura, vai acontecer um evento na praça, vamos trazer o pessoal para visitar o café antes. Então esse tipo de articulação que a gente vai tentando montar, né, entre lá as empresárias, o Ali, né, eu vou fazendo, né, esse meio de campo e possivelmente chegar numa consultoria mais especializada para resolver o problema. E a partir desse momento que as empresárias foram encaminhadas para um consultor técnico, o Marinho. Como havia também uma necessidade de organizar um pouco a gestão financeira, a gente levou um consultor especialista que também era contador. E esse especialista conseguiu trabalhar todas essas questões relacionadas ao modo de registro, de previdência, de arrecadação tributária das obrigações que elas têm que cumprir com o fisco, né, com os governos, né, como também já deu um primeiro toque nelas para conseguir organizar um pouco melhor os números da empresa, de forma que elas percebessem esse negócio separado um negócio de cada outra atividade que elas têm. Então elas têm um negócio de produção rural, elas têm um negócio de produção de queijo, da cabra, elas têm o café, que é um outro tipo de... E a gente precisava que elas conseguissem enxergar isso como cada uma unidade de negócio. A nossa questão mesmo era conseguir passar para elas essa segurança, dar as informações precisas e seguras, para tirar as dúvidas e elas conseguirem dar os passos seguintes por conta própria. Precisa ser no tempo do empresário.
não pode ser no entendimento do consultor, porque eu estudei para dominar o conteúdo de forma geral, né? E elas são as pessoas que fazem, que empreendem, que têm as iniciativas, não necessariamente elas precisam dominar o que eu domino, né? Então a gente levava um pouco do conhecimento desde que fosse na medida que elas conseguissem acompanhar e executar. O sucesso do café foi tão grande que a estrutura precisou de ampliação. Que a gente não deu mais conta assim do atendimento ao público, porque a gente notava assim, porque a gente notava que as pessoas, muita gente procurando e lotava o café. Então a gente notava assim que daí parece que as pessoas não se sentiam assim mais tão bem assim no espaço, porque era muito apertado, era muita gente. E a gente queria sempre proporcionar aquela satisfação para o cliente, né? Daquele bem-estar para ele, né? Que a gente se coloca num lugar, tu vais em algum lugar, tu também quer ter essa satisfação, esse bem-estar. E daí a gente via que parecia que ficava tudo muito apertado, muito corrido, as meninas também na cozinha, para o trabalho, era tudo uma cozinha pequenininha. Então a gente viu que isso estava dificultando. Vamos fazer então uma ampliação. A propriedade oferece experiências que alegram crianças e adultos. Vamos também criar ovelhas, porque a ovelha também ela ajuda a manter a grama limpa, né? Fica sempre se alimentando daqueles brotinhos, né? Daí as pessoas vinham para o café, delas olhavam para a rua, viam as ovelhinhas no morro. Ai, tipo, a gente pode ir lá dar uma olhadinha, a gente pode ir lá ver as ovelhinhas, né? Ah, pode ir. Daí quando a gente via, as pessoas já estavam subindo, indo lá ver as ovelhinhas. Daí depois também surgiu a ideia da gente vender uma porçãozinha de alimento, porque era uma forma da ovelhinha se aproximar mais das pessoas. De onde a gente fez um preparo, né? Meu filho fez um tipo um coxinho assim, né? E ali então daí as pessoas iam comprar a porçãozinha do alimento e colocam ali naquele coxinho e as pessoas se aproximam, fazem carinho, batem fotos, entram ali no potreiro das ovelhas, né? Então foi uma forma assim que a gente achou carinhosa e também ao mesmo tempo de estar auxiliando um pouco, pelo menos para manter as coisas organizadas, né? Um custo assim não é uma coisa significativa, mas para manter organizado a propriedade. E um dos projetos que a gente quer colocar em prática futuramente é o turismo pedagógico. A gente já tem a visitação na propriedade, né, que tem as ovelhas, que tem os outros animais, né? Também a gente dá muito valor e ênfase para as araucárias, né, aqui da nossa propriedade. Então, esse seria um dos projetos futuros. Sou professora e eu já tive um projeto, já trouxe meus alunos aqui, né, alunos de 5 e 6 anos, a gente já trouxe na propriedade, fez todo um roteiro, né? E foi muito legal, assim, hoje eles têm memórias afetivas desse passeio, a gente fez piquenique, visitou as ovelhas, amamentou as ovelhas na época, né, que elas estavam com filhotes, então criou muitas memórias afetivas. E é isso também que o Koifer Café com Morango quer trazer, né, para as nossas famílias, para as nossas crianças. A ideia da criação de ovelhas deu tão certo que a família investiu na produção de alimentos derivados, como é o caso do queijo de ovelha. No início, assim, na faculdade, a gente achava vai tirar leite de ovelha, né? Uma coisa que não é viável, porque ela produz 1 litro, 2 litros de leite. Aí começou muito movimento, mais turistas, mais perguntas, e aquilo começou a dar uma agitada na gente, né? Aí meu marido, como é médico veterinário, ele disse, como tem tanta gente falando, né, e muita gente que vai para a Europa, lá é uma coisa bem comum, eu vou dar uma estudada nisso, né? Então a gente fez alguns estudos, visitou propriedades, né, Casa da Ovelha em Bento Gonçalves, e implantamos na propriedade. Aí hoje é mais uma atividade que a gente tem na propriedade. Outra atração do negócio está no nome da empresa: os morangos. A gente via assim que o pessoal tinha muita curiosidade com o morango, né? Como é que é plantado? E como essa parte suspensa era uma novidade no município, a gente resolveu então fazer essa estufa aqui, que ela tem hoje 30 metros, para proporcionar essa, né, chance para os visitantes conhecer.
E com isso também eles foram colhendo e selecionando os frutos, e a gente abriu pela primeira vez o Colipag, foi um dos pioneiros no município, né? E cresceu tanto que a gente não deu conta, os vizinhos também começaram a expandir. Hoje a gente já tem até parceiros. Quando não tem produção aqui, a gente indica para parceiros da localidade. Administrar um negócio requer organização. E isso a Koifer Café tem de sobra. Quando tu tá em família, daí tu divide, assim, né? As pessoas abraçam junto, então tá todo mundo junto, mas todo mundo faz, né? Porque daí uns ajudam diretamente aqui dentro do café, outros ajudam de uma forma indireta, né? Por exemplo, na produção do morango para atender o café, né? É atendido pelos meus filhos também. E a minha filha, eu tenho a outra, a Caroline, também, que é sócia também, que ela também é professora, mas ela também ajuda dentro dos finais de semana, ajuda no atendimento e ajuda nas redes sociais, ela também faz essa parte, né? Então, são coisas que a gente meio que se divide um pouco, divide e ao mesmo tempo está todo mundo junto, mas cada um sabe um pouco o que tem que fazer, entende? Que toca o financeiro seria mais a parte da Carol e a Vanessa. E eu faço mais a parte das compras, assim, né? Que eu cuido mais dessa parte, né? De fazer compras, de trazer das coisas para o café, né? E elas seriam mais na parte financeira. A gente é em 3, né? Então a gente divide assim, né? Eu faço os pagamentos semanal. Das meninas, dos fornecedores, né? Esse pagamento eu que faço, mas as contas maiores, né? De empréstimo, tudo que a gente tem, isso é com a Vanessa, né? Da construção, tudo, e com a mãe também, né? Então, elas que cuidam mais do geral, eu cuido do semanal mesmo, né? No terceiro semestre da faculdade, né? Eu não conhecia meu marido ainda, e como eu vim do Mato Grosso, grandes lavouras, soja, milho, né, do agro, o professor perguntou, o que você quer ser quando sair? A certeza que eu tinha é que eu não queria trabalhar nesse sistema igual lá no Mato Grosso, né? Eu dizia, eu quero ser empresária rural. Aí quando eu conheci Rancho Queimado, assim, eu me apaixonei, digo, é aqui, né? Então quando surgiu essa ideia do café, essa integração com a propriedade, então foi a realização daquele desejo lá do terceiro semestre. Como eu tenho formação em agronomia, eu já trabalhei antes, né, de ter o café, a gente elaborava projetos de financiamento agrícola. Então, né, como eu já tinha um pouco mais de experiência, eu controlo então essa parte quando precisa buscar recursos, né, para investimentos, os financiamentos, aí essa parte eu controlo. Depois pagar as prestações, né, fazer essa provisão para pagamento das parcelas, né? Então essa é a parte do financeiro que fica sob minha responsabilidade. Hoje o Café com Morangos recebe clientes do mundo todo. Tem muitos russos aqui, né? E eles nos visitam bastante, assim, eles têm crianças, muitas crianças, assim, bastante crianças, eles vêm famílias, né? Eles nos visitam bastante. E a gente vê, assim, quando tem um pessoal, assim, hospedados em Florianópolis, que já conhecem a gente, eles procuram trazer aqui também, sabe? E de várias regiões do país também. Então é bem gratificante, assim, porque são culturas, às vezes, diferentes, que eles veem, que eles sentem, né? É bem, assim, bacana. Eu me realizo muito, assim, sabe? Nesse atendimento, receber as pessoas. Para mim é uma realização pessoal muito grande. E a gente gosta, assim, de tudo, assim, muito acolhedor, para receber as pessoas, que elas se sintam bem onde elas estão, que elas sintam aqui que aqui é a casa delas, é a casa da avó, que reporta para a infância, né? E quando às vezes as clientes dizem assim, ai, que legal esse teu garfinho aqui, né? Reporta na minha infância, né? Na minha avó, ai, que bacana essa mesa, né? Que bacana esse bolo, eu comia, esse bolinho de manteiga eu comia lá na minha infância. Então é isso que a gente quer, entende? Que as pessoas sintam, trazem de volta essa memória, essas memórias afetivas, né? E isso para nós é muito importante.